evidente, o cenário tá diferente, tá tudo diferente. E aí, entrou aí? Totalmente. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live. Hoje eu não tô na cozinha. Vamos chegando, é uma live de perguntas e respostas pra gente tirar dúvida. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês fazerem a pergunta pra gente esclarecer as coisas que a gente, né, mais tem dúvida aqui sobre cookies, principalmente sobre cookies, né, porque a gente tá daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Oi, Flazinha. Oi, Flá! Tudo bem? E então vamos chegando. A Lê, ela vai puxar as perguntas que a gente já tem na caixinha. Deixei uma caixinha nova hoje, então já tem bastante pergunta. E aí ela pode puxar, intercalar umas caixinhas de lá, umas perguntas daqui. Você sabe que aqui, deixa eu tentar, não tô conseguindo. Ah, consegui, tá. Conseguiu? Consegui, tá. Não, só queria testar. Conseguiu da caixinha? Consegui da caixinha. Tá. Essa caixinha nova, aquele dia acho que é porque era a caixinha... Ela já tinha saído do ar. Já tinha saído. Tá, por isso que eu não conseguia puxar aquele dia. Oi, Vera, você trocou a foto. Você pôs a sua foto. Trocou. Eu reparei isso hoje. Tê, boa noite. Eu vou espirrar. Muito bom, gostei. Pode espirrar aí, não tem problema. Espirrar faz parte. Com alergia. Tá com alergia. Tá tudo fechado aqui, então ela tá com alergia. Acho que podemos começar. A Fernanda Cerqueira tá no YouTube. Ela falou que o som no YouTube tá melhor. A gente não pôs o... Nós estamos sem o microfone de lapela hoje. Quem quiser ir pro YouTube, a Fernanda falou que o som lá tá melhor. Vamos começar com as perguntas? Vamos. Deixa eu puxar aqui. Bom, qualquer coisa você fala um pouco mais alto, mas eu acho que aqui tá bem fechado, deve estar com a acústica boa aqui. Verdade. Meninas, tá ok aí a imagem no Instagram? No Instagram, como é que tá o som no Instagram? Som, né? Porque eu tô bem perto do telefone hoje, mais do que eu costumo estar na cozinha. Deixa eu ver. Bom, vamos começar. Ninguém falou nada. Tá bom o som? Tá, obrigada, Tê. Eu tenho que me mover pra minha esquerda? Nossa, pra mim tá... É que eu não posso me mover. A Ale vai puxar o computador. Vem aí, Fê. Acho que agora tá bom. Eu tava muito pra cá, Tá. acho. Fê, Tá dá um ótimo. joinha, vê se tá bom. Ainda bem que eu me enxergo de longe. Oi, Rê, oi, Kelly. As alunas em peso aqui. Eu já vi algumas, mas não deu tempo de falar oi. Você está atrás da caixinha? Gente, o que será que tem na nossa frente? Na minha frente. Você está atrás de caixinha. Que caixinha, Fê? Bom, melhorou. Ela falou que melhorou. Melhorou? Beleza. Tá. Bom, então vou puxar as Então eu vou perguntas puxar aí pra aqui. gente começar. Essa aqui é boa. Boa, já começa com uma boa. Já começa com programação de 2021. Isso é bom. Não, peraí, vou puxar outra. Essa deixa mais pra frente. Deixa chegar mais gente, né? Essa aqui é boa. Também é do mesmo... Qual a melhor opção para a Páscoa? Ovos, cookies ou brownies 3x3? Ovos, cookies ou brownies 3x3. Vamos lá. Bom, a gente tá em janeiro. Oi, Má. Desculpa. É o nosso irmão? É. Ou é só o meu irmão? Oi, Má. Tudo bem? Bom, é o seguinte. Páscoa. Janeiro. Então a gente já tem... Quem é confeiteira, em janeiro a gente já tá com a cabeça em abril. A gente já tá pensando na Páscoa. Então... A pergunta é, quais são as melhores opções? Gente, tudo que tem de chocolate a gente vai vender na Páscoa. A gente vai colocar chocolate em tudo, né? Então, brownies, cookies, que ela perguntou? 3. Brownie 3x3, Então, ovos... Dá pra gente ter uma infinidade de opções. Então, assim, brownies 3x3, você pode ter
aquelas caixinhas pequenininhas, porque assim, nem todo mundo vai dar só chocolate, né? Só o ovo de chocolate. Você pode ter opções de brownie 3x3 em caixinhas com motivo de Páscoa, porque aí você coloca o motivo na embalagem, na caixinha. Você pode ter brownies, você pode ter cookies, você pode ter embalagenzinhas, latinhas, acetatos com mini cookies. Você pode ter ovos, então já vão dar várias opções, né? Então você pode ter aquele meio ovo recheado com um brigadeiro, um ganache, um curd e dentro desse creme pedaços de cookies, mini cookies ou o próprio cookies você pode cortar em pedaços, mini brownies, né, os cubinhos de brownie você pode colocar como recheio. E aí tem a opção de você ou fazer aquela casca bem lotada com esse recheio e em cima você apoiar os cubinhos ou apoiar os mini cookies, ou você pode colocar esses cookies e esses brownies dentro, né, daquele creme e em cima fazer um trabalho bem bonito de bico para quem tem habilidade, para quem consegue fazer. Então, as opções para Páscoa, para quem trabalha com cookies, para quem trabalha com brownies, são infinitas. A gente pode pirar em várias opções. Respondido? Respondido. Tá. Quem tiver pergunta aqui, pode pôr nos comentários ou põe aqui no balãozinho com ponto de interrogação. Pode passar os cubinhos de brownie no chocolate também, a Fernanda tá falando aqui no YouTube. Ah, sim. Pode banhar os cubinhos no chocolate derretido que fica fantástico. Eu tô demais, né? Eu tô lendo os comentários do YouTube. Tô gostando. Hoje eu tô demais. Deixa eu ver. Vou pegar mais de ovo de Páscoa, tá? Pegar o... Pega porque a gente... Já pegar o clima aí. Já estamos no clima. Posso fazer ovos de Páscoa com a massa dos cookies? Com a massa dos cookies. Então, vamos lá. Tem uma pergunta parecida aqui, peraí, a Rê Cookies. O que acha sobre ovo de cookies? São belíssimas perguntas. Vamos lá. Então, para responder isso, eu vou voltar um pouquinho nos brownies, porque a maior pergunta que me fizeram nessa Páscoa foi: você vai ensinar ovo com a casca de brownie? Então, Deixa eu só tirar uma dúvida. Rê, você tá falando da casca do ovo ser de cookies, de massa de cookie? Porque eu entendi que nessa pergunta aqui... Essa pergunta é a massa. Eu entendi que posso fazer ovos com a massa. Tá. É isso que nós estamos entendendo? Pôr a massa no formato do ovo. Rê, tá. se for isso, você dá um ok, aqui. A gente já responde. Então, vamos lá. Isso. Tá, então vamos lá. Eu vou começar, assim, eu vou voltar um pouquinho, eu vou fugir um pouco pro brownie para depois voltar pro cookie para explicar o que eu penso sobre isso. Então, vamos lá. As pessoas me perguntaram muito esse ano se eu ia ensinar a fazer a casca de brownie, a casca do meio ovo de brownie. E eu sempre fui muito incisiva em falar que eu não gosto desse formato, porque eu tenho o brownie mais macio, mais suculento que existe. E as minhas alunas sabem disso, porque é uma massa extremamente fudge, ela é muito cremosa. Então eu fico com muita pena de fazer um brownie tão maravilhoso como esse e depois amassá-lo numa forma de acetato em formato de meio ovo, para depois colocar um monte de coisa, desenformar e não ficar um resultado bonito, porque eu não acho que fica bonito, eu acho que o ovo fica feio. O que eu preferi trabalhar nas Páscoas, casca de ovo mesmo, de chocolate de verdade, e como eu disse há pouco, colocar um recheio gostoso de ganache, de brigadeiro branco, de brigadeiro meio amargo, de brigadeiro meio ao leite, vários tipos de recheios diferentes, e dentro desse recheio, cubinhos de brownie, depois cobre também de novo e faz um trabalho bonito de bico. O que eu penso para a Páscoa com relação aos cookies? A gente não consegue assar uma massa de cookie, como a gente faria, como tem gente que faz com os brownies, e colocar, moldar num acetato. Moldar antes de levar para assar, ele perde o formato. Assar e moldar, você não vai conseguir, vai quebrar todo, vai ficar estranho, porque vai quebrar, não vai ter jeito.
Então, a minha sugestão é o que eu falei agora há pouco. A minha sugestão é que você faça a casca de chocolate mesmo e um recheio maravilhoso, um brigadeiro maravilhoso, um ganache incrível, recheado com os pedaços de cookies. Com relação a essa pergunta, se pode usar a massa do cookie, pode. Os americanos usam muito isso, né? Eles têm o cookie dough, né? Que é a massa de cookie. Porém, aí você já vai precisar ter uma técnica de esquentar, de cozinhar a farinha de trigo. Geralmente é uma massa que não tem ovos, né? Porque não dá para comer os ovos crus. E a farinha de trigo, ela passa por um processo de cozimento, porque a farinha de trigo crua, ela pode conter o E. coli. Então, as pessoas não aconselham comer a farinha de trigo crua. Então, pode, mas aí é uma massa, não é pegar a massa que você já conhece e colocar. É uma massa que não vai os ovos, não vão os ovos, e a farinha de trigo passa por um processo para você não comer ela crua. Mas que daria. É muito comum, os americanos fazem isso sim. Tá, elas estão falando que tem uma forma de alumínio que assa no formato. Ah, tem uma forma de alumínio que assa no formato do ovo. Do ovo. Tá, aí é a questão de vocês fazerem o teste e desenformar e ver como é que fica isso. E ver se vocês gostam do gosto, do aspecto, se fica bonito. Aí já é uma questão de gosto, se dá pra fazer, se dá pra assar. Se ele vai ficar parecido com uma Monster, aí a coisa já muda de figura, entendeu? Aí é questão de gosto. Fazer, ver se dá certo, se segura o recheio, se não vai rachar, se não vai quebrar. E aí, testar. Esse mês é o mês de testar. Então, eu acho que nesse caso o melhor seria fazer ele já recheado, porque fazer ele, a casca, e depois tentar rechear, eu acho que pode quebrar. Então tem que fazer com uma Monster. É uma Monster ovo Monster. É. Então seria, no caso, mais prático já fazer. Porque aí ele já sai pronto, né? Sim. Será que é isso que vocês estão pensando? Era isso, menino? Isso aí, a Rê falou isso aí. Faz mais sentido, porque aí você tem uma Monster no formato de ovo. E aí a gente já sabe que dá certo. Não. Onde tem essa forma, já joga aí pra todo mundo. Foi o que a Teresa perguntou. Onde que tem essa forma? Porque acho que essa forma é nova, né? Essa forma é nova, até a Páscoa passada eu não tinha visto. Aliás, precisamos comprar e fazer, E fazer. Comprar e fazer. Isso, fazer uma Monster no formato de ovo. Aí vocês vão arrasar. Vamos pegar aqui. Usar casca pronta de chocolate na Páscoa, você recomenda? É uma ótima pergunta também. Olha, apesar da gente ter tempo daqui até a Páscoa para treinar, aprender temperagem, treinar, né? Porque tudo é treino. Se você não quiser, se você falar, eu não quero trabalhar com chocolate, eu não quero aprender a temperagem, mas eu queria muito colocar aquela casca de meio ovo no meu cardápio, então eu posso comprar uma casca pronta. A gente sabe que tem várias lojas de confeitaria que vendem já a casca de vários tamanhos e a casca boa, bonita, com brilho. Eles vendem de vários tamanhos para você só colocar o recheio. Então você compra a caixinha, né, o berço, compra a casca de chocolate pronta e não tem problema nenhum se você não quiser. São cascas boas. Eu tenho certeza que na sua cidade há de ter alguma loja de confeitaria que venda. Às vezes, se eles não vendem, eles têm o telefone de alguma pessoa que faz só casca. Tem gente que ganha dinheiro na Páscoa, pessoal, só fazendo as cascas e vendendo para essas lojas de confeitaria. Porque é fato, nem todo mundo tem habilidade para trabalhar com chocolate. Não é fácil trabalhar com chocolate. Então, se você não tem habilidade, se você não quer nem aprender, não tem problema nenhum. Compre a casca pronta, seja feliz, capriche no recheio, no cookie, no brownie, que o resultado vai ficar incrível também.
A Rê falou que nem sabia que tinha casca pronta. Ah, tem. Tem. Pode comprar. Inclusive tem, eu acho que até da Calibô, se bobear. Eu acho que ano passado a gente viu da Calibô. Não sei se foi no Bondinho ou se foi na Indolate. Não lembro também. Deixa eu pegar essa aqui ainda de Páscoa, já que tá no... Estamos no clima de Páscoa. Qual o tamanho dos ovos que você usa? Para cookies... Ah, tá, é ovo de ovo, não eu vi ovo. Tá, para cookies faz diferença, então, você entendeu, É né? ovo de galinha agora. É ovo de galinha. É que eu li e achei que era ovo de... Ovo de Páscoa. É, achei que tava... Então, a gente usa os ovos de 50 gramas. O ovo de 50 gramas, ele é um ovo meio termo, né? Ele não é um jumbo de 60 e ele não é um pequeno de 40. E sim, para a receita de cookies isso faz diferença. Nos brownies nem tanto, porque não tem tanto problema, não dá tanto problema, diferença na massa, quanto dá numa massa de cookie, pelo menos no meu método e na minha receita. Se você usar um ovo jumbo, se você usar um ovo muito grande, a massa pode ficar muito mais melecada do que ela deve, e aí ele pode esborrachar no forno sim. Então, se a receita pede um ovo de 50 gramas, você usa de 50, tem que seguir. Se tiver o peso, segue a risca, porque vai fazer diferença. Tem duas Cláudias falando aqui. Uma falou que tem problema com a temperagem. É o maior problema, né, gente? A temperagem. O único grande problema é a temperagem. É muito complicado, você tem que estar no ambiente climatizado, você tem que ser minuciosa na temperatura, no termômetro, não é fácil. Tá, a outra Cláudia falou, dá outras ideias, por favor. Não sei se é de ovo. E ela falou que o meu ficou mole. O que será? O que será que o seu ficou mole? O ovo ou o cookie? O ovo, o cookie, o brownie. Outras ideias? Então, eu tenho uma sugestão para fazer para vocês. Eu tenho um conselho para dar para a Páscoa. A Páscoa, meninas, tem gente que está começando, tem gente que começou no ano passado Na confeitaria, na confeitaria e não pegou a Páscoa. Pegou a avalanche do Natal, mas ainda não passou por uma Páscoa. O que acontece? Qual que é a grande diferença entre a Páscoa e o Natal? São as duas maiores datas que as confeiteiras trabalham muito, ganham muito dinheiro, mas tem muito trabalho também. Mas a diferença é que no Natal as nossas encomendas elas se dissolvem pelo mês de dezembro inteiro. Inclusive às vezes começa até em novembro, quando as crianças estavam em aulas presenciais, o pessoal vai parando as aulas e as mães que tem criança pequena que para antes, encomenda antes. Então no final de novembro você já começa a ter encomenda. Em dezembro, começo de dezembro você tem encomenda, então dá aquele boom das escolas. Aí dá uma paradinha, depois começa todo mundo de novo pedir. Então você tem, desde novembro até o dia 24, que todo mundo pede bolo e tudo mais. Então você tem tempo para se programar, para ir fazendo suas produções. O que acontece na Páscoa? A Páscoa, as escolas param, a Páscoa geralmente é quinta e sexta, as pessoas querem entregar tudo para os professores, para as pessoas, para as secretárias de médico, para todo mundo até a quarta-feira. Tem segunda, terça e quarta para entregar. Então, você tem que se programar muito bem, porque você vai fazer uma produção de muitos quilos para entregar em praticamente 3 dias. Uma mãe vai querer na segunda, a outra vai querer na terça, a outra no máximo vai querer na quarta, porque na quinta já está todo mundo viajando. Então, eu sugiro que vocês não façam um cardápio com muitas coisas diferentes, com muitas coisas difíceis, com muitos sabores, coisas que vocês possam se enrolar, porque o tempo que você tem para produzir é curto, você também não pode ficar produzindo muito tempo antes para não vencer, e você tem aquele tempo de entrega que são 3 dias praticamente. Às vezes a pessoa quer no final de semana antes, mas o grosso é segunda, terça e quarta. Então são 3 dias de muito trabalho que se você abrir muito seu cardápio, você pode se enrolar. Então o meu conselho assim, é pouca variedade, foco, concentração, porque é muito trabalho num espaço pequeno de tempo. Então, ela falou que foi o cookie que ficou mole.
O cookie ficou mole, faltou forno, tempo de forno. Muito provavelmente você precisa ver se você está com o seu termômetro de forno lá dentro, morando dentro do seu forno. Precisa ver se você está olhando no Celsius e não no Fahrenheit, porque já aconteceu as pessoas olharem errado e aí acontece que coloca uma temperatura muito mais baixa do que deve. E o cookie muito tempo lá assim, você acaba, dá 20 minutos, se tiver a 150 ele vai estar mole mesmo. Então você precisa prestar atenção se o termômetro está lá, se está olhando direitinho no Celsius e se você está respeitando o tempo. Mesmo respeitando o tempo, varia muito de forno para forno. O meu forno a 180 a gás vai se comportar diferente do seu, que pode ser a gás também e está a 180. Então o tempo que a gente dá de cozimento é um norte para vocês. Mas vocês têm que aprender a observar, aprender a ver o que está acontecendo no seu cookie. Se você tirar e achar que ele está mole demais, então na próxima, você percebeu isso só depois que tirou, esfriou e tudo mais. Na próxima fornada você vai deixar um pouquinho mais. Tem que aprender a ter uma relação com o seu forno e com o seu cookie. Deixa eu só ver o que a Fê falou aqui. Com relação aos ovos de Páscoa, qual é o melhor tamanho para venda? Fê, isso vai depender tanto, porque assim, tem gente que faz, tem aquelas caminhas com 3 bem pequenininhos, tem gente que faz o de, esqueci qual que é o tamanho maior. Isso vai depender muito, porque assim, é bom você ter várias faixas de preço, né? Então você pode ter desde o pequenininho, passando pelo médio até o maior, entendeu? Então isso é muito de você ver como é que são os seus clientes. Tem gente que dá muita lembrancinha baratinha, bem, tem muita mãe que dá na escola, ou muita amiga que dá para secretárias de médicos, mas são lembrancinhas bem baratinhas. Investe mais naqueles meio ovo pequenininho. Não, eu tenho clientes que gostam de dar presentões, aí você investe nos maiores. Eu estou respondendo ali, mas a Fernanda está aqui. Então você tem que ver, assim, não tem uma melhor opção. A gente precisa ver como é que vai estar assim, a sua clientela querendo gastar. Investe um pouquinho em cada tamanho e aí, conforme vai saindo mais, assim, porque a gente começa a receber os pedidos bem antes, a gente consegue ver o que vai sair mais. Se você comprou pouco dessa e saiu bastante, aí você corre e corre e compra mais. A Rê falou que está pensando em fazer de 350 e de 500. 350 e 500. 500 o 500 é aquele ovão, né? Uhum. Boa. Vai recheio. Então, precisa ver, porque o ovo de 500, quando você recheia, quando você coloca brigadeiro, quando você coloca cookie, ele fica com mais, né? Aquela casca. Que o tamanho da forma não é o tamanho, assim, eles calculam aquele ovo de ovo fechado, né? Uhum. Então, assim, dependendo do recheio que você põe, ele pode ficar ficar muito mais pesado do que indica lá, isso, né? Mas é o tamanho da casca, né? Olha, a Tereza falou que no ano passado ela vendeu mais barra de chocolate do que ovo. Mais barra do que ovo? E a Vera falou que vendeu muito, quase morreu de tanto trabalhar. A Páscoa é pesada. Gente, a Páscoa é uma 50, 150, 250, tá bom. É bom. Tá bom. Na Páscoa, gente, vocês têm que se preparar. Tem uma pergunta aqui. Depois que eu fiz a Monster Cookie, percebi que ficaram alguns pontos aparecendo a manteiga. O que eu faço? Então, vamos lá. Não é para acontecer isso. Não é para acontecer. Depois que você assa a Monster, depois que ele esfria, lógico que quando a gente tira do forno, a manteiga ainda tá derretida. Só que quando ela volta para a temperatura ambiente, a gente não tem que ver mais manteiga, não tem que ter mais aspecto gorduroso, engordurado, oleoso. Isso tem que sumir quando ela vai para a temperatura ambiente. Se isso está acontecendo com a sua Monster, se você mora num lugar extremamente quente, está no verão, se a sua temperatura ambiente está acima, né, da temperatura que a manteiga derrete, se a sua temperatura ambiente tiver uns 35 graus, pode até ser que ela demore um pouco mais a voltar ao estado normal dela, você pode colocar um pouquinho na geladeira. Mas você tem que ver que tipo de manteiga você está usando, porque isso pode influenciar.
E se você me disser, não, eu estou usando uma manteiga extra, uma manteiga boa, você tem que verificar que tipo de chocolate você está usando, porque às vezes você investe numa manteiga boa, numa manteiga extra, e o chocolate que você está usando é um chocolate que não é lá essas coisas, ele tem muita gordura vegetal. Isso vai prejudicar, isso vai soltar bastante gordura dentro da sua Monster, do seu cookie. Então, às vezes você investe numa manteiga boa, mas seu chocolate não é bom e você não entende porque ficou gorduroso, tá? Então, a Monster não tem que ficar gordurosa depois que ela volta para a temperatura ambiente, ela tem que ficar com aquele aspecto sequinho, de crocante por fora, porque ela é crocante por fora e macia por dentro. Então, verifica a sua manteiga, o seu chocolate e é isso. Verifica a sua manteiga e seu chocolate. Tem umas manteigas que acho que nem tem aqui em São Paulo, porque a gente viu lá na comunidade, algumas meninas falaram que tem, elas falaram umas manteigas que a gente não... Isso, elas falaram lá na comunidade das alunas do Facebook, dos cookies, elas falaram sobre algumas manteigas que são muito ruins. Oi, Kate! Oi, Kate, boa noite. As meninas colocaram lá o nome de algumas manteigas, eu até prometi que eu ia pegar e colocar nos stories, mas eu esqueci. Manteigas de primeira qualidade que são péssimas, que elas já fizeram teste em cookie e fica muito ruim. Que o cookie espalha e destrói o cookie. A estrutura do cookie. Então, eu prometo, me lembra essa semana, eu vou buscar o post que elas falam, vou anotar o nome das manteigas que destroem o cookie e aí eu faço uns stories e eu conto pra vocês. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você acha que você está usando manteiga de primeira qualidade, está tudo bem, mas ela também pode estar deixando seu cookie oleoso, tá? Então, muito cuidado com isso. A Vera falou que não vê a hora de ser aluna dos cookies também. Tinha uma pergunta aqui da Cláudia, que ela recusou no ano passado encomendas de ovo com recheio de inhabenta, de leite ninho. Não acertei em uma receita que escolhi o que fazer. Inhabenta de leite ninho, acho que é isso. Inhabenta de leite ninho? Então, eu não sei, assim, eu nunca fiz ovo de inhabenta, pra falar a verdade. Eu acho que, assim, tem até uma doceria, tem um buffet famosíssimo, chiquérrimo. Todas as grandes socialites agora no Natal Ano Novo encomendaram o Super Monster em abenta, nem lembro como é que chama aquilo, que é um negócio gigante, parece um diamante, né? Uhum. E de chocolate, e quando você corta, escorre aquele marshmallow. Eu, particularmente, gente, não vejo graça nenhuma em comer um monte de marshmallow assim, sem nada, entendeu? Então, assim, eu não sou a pessoa mais indicada pra te falar isso, porque eu acho que, assim, o marshmallow que vem dentro da Inhabenta na Copenhague já tá de bom tamanho o quilo, assim, é o máximo de marshmallow sozinho que a pessoa consegue comer. Então, um ovo de marshmallow, sem engasgar, um ovo de marshmallow eu já acho também que é muita coisa, então eu não sei o que te falar, porque eu não sou indicada pra isso. A Teresa falou que a manteiga natural da vaca não serve pra cookies, só pra brownie. Só pra dar um... Quem falou? A Teresa falou. Olha só. Chama natural da vaca. Se alguém conhece aí... Essa foi uma das marcas que falaram lá. Gente, minhas costas, vocês me desculpem. Eu tô torta hoje. Natural da vaca, alguém falou lá mesmo. Eu não lembrava se tinha falado bem ou não. Deixa eu ver. Deixa eu pegar essa pergunta aqui. É. Posso colocar gotas de chocolate branco dentro da massa do brownie? Elas irão derreter? Pode, você pode fazer o que você quiser com massa do brownie. Não, brincadeira. Pode colocar chocolate branco dentro da massa do brownie. Só que se você cortar esse chocolate muito, muito, muito fininho, aí ele vai sumir, porque ele vai derreter e ele vai sumir. Eu sugiro que você corte, se você estiver usando barras, a barra você corte em pedaços grandes, ele vai derreter, se ele for um chocolate mesmo, ele vai derreter. E aí depois, na hora que ele voltar à temperatura ambiente, você vai ter uns pedaços de chocolate branco lá dentro. Se você cortar num tamanho bom. Se for também os callets, você também consegue isso. Mas se for muito fininho, se você cortar ele como se a gente fosse derreter,
ele vai sumir e vai perder o efeito que você quer. Mas pode que fica bom. Deixa eu ver. Tá, deixa eu fazer uma pergunta de chocolate aqui. Tem uma pergunta aqui. Como eu sei que o chocolate é chocolate de verdade? Acho que ela deve ter visto você falar dos horneáveis. Então. Como eu sei que chocolate é chocolate de verdade? Então vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa, porque agora vem Páscoa, todo mundo vai trabalhar com chocolate. Então a primeira coisa, você tem que ler o rótulo, né? Primeira coisa, assim, para você saber se é chocolate, se não é chocolate, se tiver escrito cobertura, sabor chocolate, é porque aquilo não é um chocolate. Por quê? Porque para ser chocolate tem que ter no mínimo 25% de sólidos de cacau. Como essas coberturas não têm esse mínimo, a indústria é obrigada a colocar cobertura, sabor chocolate. Então isso é um produto muito ruim, com gosto horroroso, que você não deve usar. Os outros chocolates, você vai... Quando você vira um chocolate que tenha no pacote escrita a porcentagem de chocolate, a porcentagem de cacau, aí você sabe que esse é um chocolate bom, porque você sabe que a empresa está falando a porcentagem de chocolate que tem ali. Tem alguns chocolates que são chocolate, mas não tem a porcentagem, tipo o Cical Gold, a linha Gold da Cical ou o Genuine, por exemplo. São chocolate porque não está escrito cobertura, portanto eles têm mais de 25% de sólidos de cacau. Porém, eles têm também bastante, além da manteiga de cacau, eles têm bastante gordura vegetal. Essa gordura a indústria não precisa informar pra gente em qual porcentagem, então a gente não sabe se tem um pouquinho de manteiga de cacau e muita gordura vegetal, ou vice-versa, ou se é quase 50-50, a gente não sabe, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, apesar dele não tá escrito a porcentagem do cacau, ele é chocolate, porém, ele leva também gordura vegetal. Esses que geralmente estão escritos na embalagem, a porcentagem do cacau, você pode reparar que eles também falam que eles são 100% manteiga de cacau. Então esses são os melhores chocolates, porque você sabe que a única gordura que tem ali dentro é uma gordura boa, que é a da manteiga de cacau. Então esse você pode comprar de olhos fechados, porque você sabe tudo que tem ali dentro. Tá? Então assim, para você saber se é chocolate ou não, é só você ver se a cobertura, se tiver escrito cobertura, não é chocolate. Aí se não tiver escrito, mas se você perceber que é um chocolate que está escrito a porcentagem do cacau, esse você confia de olhos fechados, porque vai ser um dos melhores que você pode usar. Deixa eu ver outro aqui. O Hershey's tem gordura vegetal. O Hershey's, mesmo o profissional, isso engana muito. A Hershey's tem uma linha que está escrito linha profissional. Linha profissional. E é muito engraçado, gente, porque assim, eu sempre falo para vocês não caírem nas pegadinhas das lojas, das indústrias e tudo mais. O fato de estar escrito linha profissional... Eu vou pegar água enquanto... Tá. Para um desavisado, pode soar, opa, é um chocolate de qualidade. Então... o fato de estar escrito linha profissional não quer dizer que ele seja um chocolate 100% com manteiga de cacau. Ele tem a gordura vegetal. E quando você vira o rótulo, você fala, será que eu posso confiar nesse chocolate? Então o que você vai fazer? Você não vai acreditar em ninguém. Você vai virar, não precisa nem acreditar em mim. Você vai virar e você vai ler o rótulo. Se você não achar escrito lá manteiga de cacau, se tiver só gordura vegetal, aí você já desconfia. Ele pode até ter o mínimo de 25% de sólidos de cacau. Mas se ele só tiver a gordura vegetal, aí você já tem que desconfiar. E aí não tem por que estar escrito profissional. É profissional por quê? Por que ele é profissional? Então, desconfiem, porque até essa linha profissional da Hershey's tem gordura vegetal. Tem não. Essa linha...
ela é só gordura vegetal. E assim, a gente lê o rótulo. Não é como a Cical, não é como o Gold. Deixa eu corrigir o que eu falei. Porque assim, o Cical Gold, ele tem na composição, se você olhar o rótulo, ele tem lá manteiga de cacau e ele tem lá gordura vegetal. Ele tem os dois. Essa linha da Hershey's, eu fiquei pasma, porque quando você vai olhar, só está escrito gordura vegetal, então ele não tem nada de manteiga de cacau. Isso eu fiquei indignada, fiquei chocada, na verdade. Porque eu achei que fosse um chocolate bom, a gente quase comprou, quando a gente olhou o rótulo, falou, não vai dar não. Com certeza ele é aquele chocolate que você põe na boca e fica aquele Fica aquele ranço, gosto lá, fala, nossa,